O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje, irmãos e irmãs, nos fala de 2 casos de fracasso aparente da pregação. O primeiro é aquele que São Paulo refere no início da carta aos Coríntios. Como é que foi a circunstância da evangelização de Corinto, né, que fica na Grécia? São Paulo, quando chegou na Grécia, ele logo pensou em ir na cidade mais importante, e na cidade que humanamente se podia entender que era aquela que estava mais preparada para escutar o Evangelho, porque era a cidade cosmopolita, a cidade que ia para lá gente do mundo inteiro, e todas as pessoas com ideias novas e diferentes, e estava todo mundo sempre esperando, né, naquela grande praça pública, aquele grande Areópago de Atenas, uma grande praça que era, né, a primeira forma de rede social, né, que existiu. E ali parecia que o cenário estava pronto para a escuta do Evangelho, né, as pessoas com avidez de conhecer uma novidade, e que novidade melhor do que a novidade do Evangelho. E ali as pessoas inteligentes, as pessoas cultas, né? E São Paulo vem com a dupla cultura dele, né? Tanto a cultura judaica da família dele, conhecimento dele do Antigo Testamento, né? Ele que foi
discípulo do maior rabino daquele tempo, que era Gamaliel. Quanto à cultura pagã de São Paulo, porque Tarso era uma cidade pagã, que tinha uma colônia judaica, mas era uma cidade pagã, uma cidade do Império Romano, e tanto é que quem morava lá podia conseguir o título de cidadão romano, como a família de Paulo, né, conseguiu, e ele era cidadão romano. Ele era o homem de dois mundos. E com aquela vasta cultura dele, os Atos dos Apóstolos reportam o discurso que ele fez em Atenas, citando poetas, citando filósofos gregos. É um discurso extremamente bem construído. E depois de fazer aquele discurso de Atenas, no Areópago, que é uma verdadeira peça de oratória maravilhosa, São Paulo colheu um fracasso. Alguns debocharam dele, outros disseram: depois a gente te escuta, continua falando isso, que uma hora a gente continua te escutando. E só algumas poucas pessoas creram no Evangelho, entre elas o sujeito que organizava aquele Areópago, né? Porque tinha sempre alguém que meio que organizava a programação daquele lugar, que se chamava Dionísio, né? Então, São Paulo terminou assim a experiência de Atenas, com um punhado pequenininho, uma comunidade quase de ninguém, né? Um punhado de pessoas, onde ele pensava que ia ser o grande momento de irradiação do Evangelho. E depois de Atenas, São Paulo vai para Corinto. Corinto não era uma cidade de intelectuais, não era uma cidade de gente conhecida pela inteligência dela. E ele fala claramente isso no início da carta aos Coríntios, né? Vocês olhem para o chamado de vocês, não tem entre vocês ninguém que seja muito sábio, nem ninguém entendido, ninguém muito especial. E pelo contrário, Corinto, ele era uma cidade conhecida no mundo antigo por ser uma cidade devassa, uma cidade de costumes depravados. Ela ficava entre dois portos, tinha um canal no meio que ligava os dois portos e atravessava a cidade. E como toda cidade portuária, uma cidade onde abundava ali a prostituição, os maus costumes. Na época, as pessoas que viviam de modo irregular ou estranho, os antigos diziam: essa pessoa vive a moda coríntia, para se referirem a isso. Então, essa era Corinto. E São Paulo chegou ali depois do fracasso de Atenas, com insegurança, tremendo de medo, ao que parece até doente, da maneira como ele refere o estado como ele chegou lá. E ao contrário de Atenas, a evangelização de Corinto foi um grande sucesso. Se criou uma enorme e belíssima comunidade em Corinto. E São Paulo, claro que ele vai refletir sobre isso, sobre essa diferença. Na cidade onde ele achava que ele ia ter um grande sucesso, ele teve um fracasso. Na cidade que parecia menos provável de acolher o Evangelho, ali onde ele teve o maior fruto, ali onde ele estava menos preparado, mais inseguro, ali foi onde ele colheu o maior fruto. Então, o porquê que aconteceu isso? Deus mostrou uma coisa para ele, que a obra do Evangelho não é uma obra da nossa oratória, da nossa habilidade, do nosso talento, mas é obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo se serve da gente justamente quando a gente não tem mais nada, quando a gente já perdeu tudo. É ali que a gente começa a se tornar
instrumento de Deus. Antes tem muito de nós, né? Lembrem aquela bela história da conquista de Jericó no Antigo Testamento. Deus começou a dizer: não, o exército está grande demais. Se chegar um grupo tão grande assim de pessoas para conquistar Jericó, vão dizer: foi com a nossa força, não com a força de Deus, mas foi com a nossa força que a gente conquistou. Aí ele vai dizendo: primeiro vão embora os medrosos. Aí foram, e ficou um punhado de gente. E aí Deus ainda disse: não, ainda assim está muito grande o exército, né? Então, os que beberem água no lago de um jeito ficam no exército, os que beberem do outro jeito vão embora. E no fim ficaram só 300 pessoas. E com elas Deus conquistou aquela cidade. Então, assim Ele faz conosco, assim Ele faz com São Paulo. Ele nos despoja do nosso orgulho, da nossa soberba, da confiança nas nossas próprias forças, para que a gente possa realmente ser um instrumento e se manifestar em nós a força que não é do homem, a força que é de Deus. E a mesma coisa aconteceu ali. O Evangelho é quase como um resumo da atividade de Jesus, né? Ele é rejeitado pelos seus, é rejeitado pela sua família, pela sua casa, e é acolhido entre aqueles que não o esperavam. Essa primeira desastrosa visita de Jesus na sinagoga de Nazaré conta isso. Ele vai lá para os seus, para a sua família, e não é acolhido. Depois ele se encontra com os de fora, com os que não esperam, com aqueles que estão longe, e ali recebe a acolhida do Evangelho. Então, a gente nunca deve perder de vista isso, essa verdade. A semente do Evangelho muitas vezes está ali onde a gente menos espera, e do jeito que a gente menos espera acontece o testemunho, acontece a evangelização. Mas antes disso, Deus tem que nos despojar dos nossos próprios planos, para que os planos dele na nossa vida se manifestem. Vamos pedir essa graça de ficarmos disponíveis aos planos de Deus na nossa vida.